Boa noite, pessoal. Essa é uma aula de teste, vamos dizer assim. E aí eu vou falar de modelagem para espaço de estados médios, só a teoria por enquanto, tá? E aí basicamente é o seguinte: vamos desenvolver a teoria e depois eu vou fazer um exemplo de modelagem por espaço de estados médio em cima daquele conversor DC-DC do tipo Boost que eu apresentei na aula passada, tá? Mas antes de eu assim chegar numa fórmula, né, propriamente dita, eu tenho que desenvolver esse equacionamento, essa teoria, né, porque senão fica um negócio muito no ar, tá? E aí é o seguinte, basicamente a representação do espaço de estado tem a forma, né, do tipo x ponto, ou seja, a derivada do vetor das variáveis de estado é igual a matriz de sistema, a matriz dinâmica, né, vezes o vetor das variáveis de estado mais o vetor ou matriz de acoplamento com as entradas vezes a entrada. Essa é a equação de estado, né? Então aqui a gente tem a forma canônica da equação de estado, né? Ação de estado. E aí, para modelar o sistema em variável de estado, eu preciso também da equação de saída, que seja y é igual ao vetor de saída vezes o vetor das minhas variáveis de estado mais o vetor de ação adiante vezes a entrada. Então, basicamente, eu quero chegar nisso para depois converter em uma função ruim, em uma função de transferência, certo? Então eu estou procurando uma função de transferência, né, g de s, que seja o meu modelo matemático do conversor Boost, certo? E aí é o seguinte, eu tenho que pensar, quando eu falo modelagem por espaço de estado médio, eu estou modelando em torno de um valor médio, tá? De operação do meu conversor DC-DC, tá? Só que aí eu considero como dinâmica para minha função de transferência somente pequenas variações em torno desse ponto de operação, ou seja, eu considero uma aproximação de pequenos sinais, tá? Para desenvolver primeiro essa modelagem espaço de estado em torno de valores médios, né, das minhas variáveis de estado e minha entrada, eu tenho que considerar que eu tenho um x ponto derivado das variáveis de estado, considerando o ciclo ativo da chave ligada, que é igual ao A1 matriz de sistema, considerando a topologia com a chave ligada, vezes o meu vetor de estado mais acoplamento da entrada. Aliás, desculpa, deixa eu voltar um pouquinho. A1, né, matriz de sistema, considerando a chave ligada, né, vezes o meu vetor de estado mais acoplamento com as entradas,
acoplamento para as entradas, V1 também, chave ligada, D, lembrando da aula passada, D, chave ligada, né, DT é uma proporção do ciclo ativo dentro do período de chaveamento, da chave do meu conversor DC-DC, tá? 1 menos D, ou T menos DT, né, seria o período que a chave fica desligada. Então, A1D de X mais B1D de U, a minha entrada, e eu tenho que considerar também o meu X ponto de 1 menos D, considerando chave desligada, seria um A2, 1 menos D do meu vetor de estado, mais B2 também de 1 menos D da minha entrada, certo? Então depois eu vou somar essas duas. Meu X ponto, né, vai ser aquele que eu já mostrei ali em cima, onde eu considero as duas topologias, os dois estados, duas topologias, estado com a chave ligada e chave desligada, né, usando então do princípio de superposição. E aí, vamos desenvolver isso aí. Então, eu tenho uma matriz de sistema A, que seria um A1D mais um A2, 1 menos D. Então seria um A médio, né? E um B médio. Um B médio que seria o B1D mais o B2, 1 menos D. Então eu teria um X ponto igual a um A médio X mais um B médio de U, né? A entrada do meu sistema, tá? Eu tenho que pensar o seguinte: eu estou querendo as variáveis em torno de um ponto de operação. Então essas variáveis elas vão ser compostas da seguinte maneira: meu x ponto seria derivada, né, das variáveis de estado, seria a derivada de um valor médio das minhas variáveis de estado mais a derivada de uma perturbação das minhas variáveis de estado. Aqui é um tio, tá? Então tem variável, a derivada das variáveis de estado, derivada do valor médio mais a derivada de uma perturbação. E aí eu tenho que pensar, continuar, né? Vamos continuar, depois a gente volta aqui. O x então seria o vetor das variáveis de estado, seria um x médio, x mais um x tio, seja um valor médio dessas variáveis de estado mais uma perturbação das variáveis de estado. O Duty Cycle seria um D médio em torno do ponto de operação mais uma perturbação. Deixa eu ver o que mais. DU X, né? E o U, a minha entrada
seria o médio mais uma perturbação. E aí eu tenho que fazer algumas simplificações. A primeira é o seguinte: derivada de um valor médio é a derivada de uma constante, né? Derivada de uma constante é igual a zero. Então, o meu x ponto vai ser igual a um x til ponto. Por outro lado, por simplificação, eu estou considerando que a minha entrada U, né, para esse conversor DC-DC que a gente desenvolveu na aula passada, é a própria tensão de entrada não regulada, VS. Então, como eu estou considerando o sistema de controle dessa forma aqui, ó, a referência, função de soma, o meu G do controlador, e aí eu tenho uma perturbação que vem antes do meu processo, D de S, aqui esse D é de perturbação, tá? E o meu G de S. Então eu vou considerar que, só terminar de desenhar aqui, C de S e a realimentação. Tá torto, mas vai ficar assim. Então eu estou querendo esse modelo para o conversor DC-DC, né? E aí, como a entrada do meu conversor é a minha fonte de alimentação não regulada, tá? Eu vou considerar que o U aqui, ó, essa fonte, tá? É somente um valor constante, tá? Eu vou desconsiderar a perturbação, ou vou considerar a perturbação como entrando aqui, ó, antes do meu sistema, tá? Então estou considerando isso aqui como perturbação, perturbe, né? Opa, perturbe, tá? Então estou considerando o U igual a um U constante aqui, que seria o próprio V de S. E aí eu tenho o seguinte, se eu pensar x ponto é igual a x mais BU, tá? Para operação em regime, né, operação estática, tá? Operação em regime, essa derivada é igual a zero. E aí eu tenho a minha matriz de sistema, considerando ela aqui um A médio, tá? A1D mais A2, 1 menos D, tá? Vezes um X médio mais um B médio vezes o U, que aqui eu estou considerando então constante, tá? Dessa forma, passando esse termo para o lado esquerdo da igualdade, vai ficar menos A médio vezes X é igual a B médio vezes U se eu considerar a saída, então, aliás, deixa eu resolver para X, né? X vai ser menos A médio, que passou dividindo, então fica menos 1, vezes B
médio vezes o U. E aí, como o y é igual a cx mais du, e aqui eu estou considerando que não existe a alimentação de ação adiante, né? Esse d é então igual a zero, então isso aqui, esse termo é igual a zero, tá? Então o y médio vai ser igual a cx médio, portanto o y médio é igual a c, aliás, menos c, né, por causa do menos aqui, tá? O a médio a menos 1 vezes o b médio vezes o y por u, passar o u dividindo, então tem a função de transferência é igual a menos c vezes a médio menos 1, né, vezes b médio. Então aqui eu não tenho, não é bem a função de transferência, né? Aqui eu tenho, se eu resolver isso aqui para o meu sistema lá do conversor DC, o que eu chego é a dedução do ganho estático, tá? Que é isso? O nosso conversor Bush vai ser aquele Vout sobre Vs igual a 1 menos D. Então, se você fizer tudo isso aqui, é uma outra maneira de você deduzir o ganho estático do conversor Bush, tá? E aí, mas não é, vamos dizer assim, isso aqui valida, mas não é isso que a gente quer, tá? O que a gente quer é um G de S aqui da função de transferência para esse sistema inicialmente modelado no espaço de estado. Então, vamos voltar para cá, ó. Tá? Deixa eu voltar aqui porque o negócio não tá indo. Então tem que voltar nesse, aliás, nessa aqui, né? Tá? Considerando as minhas variáveis, né, num ponto de operação e a perturbação então desse ponto de operação. Então vai ficar o seguinte: vou começar aqui em cima, porque senão não vai ter espaço para dividir aqui. Então vai ser x ponto é o próprio x til, né? Perturbação da derivada das variáveis de estado. Então vamos pôr aqui x ponto til vai ser a média vezes x mais x til, em torno o vetor das variáveis de estado em torno de um ponto de operação, um valor médio e uma perturbação, somado a uma perturbação, mais um B médio vezes, nesse caso o U considerei constante, né? Então não precisa do parênteses. O constante seria o V de S, tá? Então o x ponto til é igual a, vamos lá, o A média é o A1, né? A1 D mais o A2 1 menos D, certo? Vezes o x mais o x til
mais o B1D mais o B2 menos D vezes vezes o U que a gente já definiu. E aí x ponto til é igual a vamos lá, deixa eu colocar aqui A1 que multiplica o D. Vamos voltar lá que a gente vai ver que é a largura de pulso em torno de um ponto de operação que a gente define no projeto no conversor DC-DC, considerando o ganho estático, ou seja, a tensão que eu tenho na entrada e a tensão que eu tenho que eu quero na saída, né? E aí eu defino esse valor da largura de pulso, né? Que seria um valor médio, tá? Então seria A1 D mais uma perturbação em torno desse ponto de operação, né? Considerando as ações de controle, né? Para poder manter a saída controlada, né? Seria o controlador da API, sei lá, o tipo de controle eu não sei, tá? Mas aí variando essa largura de pulso em torno desse ponto de operação para controlar a saída do sistema dentro do que a gente espera, tá? Então, mais A2 menos D mais D til. E aqui vai ficar parênteses dentro de parênteses, como se fosse uma MATLAB, tá? Vocês vão me desculpar, não vou transformar isso aqui em chave, nem isso aqui em colchete. Vamos deixar desse jeito mesmo, tá? Que multiplica x mais x til mais o B1 que multiplica D mais D til mais um B2 que multiplica 1 menos D mais D til. Todo mundo multiplicando o U. E agora é algebrismo, né? Aplicar distributivo aqui e depois a gente vai eliminar uns termos constantes e os termos muito pequenos, tá? Então x ponto til é igual a A1 D mais A1 D til mais A2 menos A2D menos A2D til, todo mundo multiplicando x mais x til mais B1D mais B1D til, demais D til, né? Mais B2 menos B2D menos B2 2D til vezes U. Então x ponto til vai ficar A1D x, agora daqui para cá, né? Mais A1D x til mais A1D til x, peraí, A1D x, né? Mais A1
D tio X tio mais A2 xão mais A2x tio menos A2d xão, esse com esse, né? Menos A2d x tio menos A2d tio xão menos A2d tio x tio, né? X tio mais falta esse pedaço aqui, né? B1 du mais B1 d tio u mais B2 u menos B2d u menos B2d tio u. E agora é o seguinte, senhores, né? Sempre que eu tiver termos assim, ó, D maiúsculo, que é um valor médio, X maiúsculo, que é um valor médio, né? Isso aqui vai ser uma constante, tá? O que eu tô querendo é valores, perturbação das minhas variáveis de estado em função de perturbação do ciclo ativo da chave, lá do acionamento da chave, tá? Então esses termos constantes aqui eu posso cortar, né? Que eles são úteis lá no desenvolvimento do ganho estático, lá em cima, ó, aqui, ó, nesse ponto aqui, tá? Mas a função de transferência, seja dinâmica do comportamento dinâmico, em função de uma perturbação, né, no ciclo ativo da chave, a perturbação vai acontecer onde? Nas variáveis de estado, né? É isso que eu estou procurando como representativo matemático do meu sistema, tá? Outra coisa que eu devo pensar é o seguinte: perturbação que é pequeno vezes uma perturbação que também é pequena. Então é um número pequeno multiplicado por outro número pequeno, né, vai dar um número menor ainda. Eu, por simplificação, também considero que isso seja zero, tá? Então eu tenho que procurar esses termos, né, e sumindo com eles aqui, cancelando, tá? Eles somem por si próprios, eles não interessam para nós, tá? Não é que cancela um com o outro, não. Então sumiu também. Esse aqui também. Esse de cá. Deixa eu ver o que mais. Tem mais alguns lá. Então, opa. Esse não, esse aqui cancela constante, esse aqui cancela que é constante, esse aqui não. Agora eu tenho que agrupar os meus termos, né? Então eu tenho, deixa eu copiar de novo para poder enxergar o que eu tenho, tá? X ponto tio é igual a A1 d x tio, esse primeiro, né, mais A1 d tio x, deixa eu ver, esse aqui já foi, esse já foi, esse também, agora esse aqui,
A2xtil mais A2xtil menos A2dxtil, este K, menos A2dtil x, que é esse aqui. Deixa eu ver. Esse aqui já foi, esse. Agora falta esse aqui, né? Então, mais B1 dtil U. Então, esse aqui já foi. Falta menos esse, menos B2 dtil U. Então tá quase acabando, tá? Agora eu vou agrupar os termos com variáveis de estado, tá? E os termos constantes relacionados à minha entrada, que nesse caso é a largura de pulso do acionamento da chave, tá? Então x ponto til vai ser til, nossa, não deu certo. Til vai ser deixa eu ver aqui, A1 menos A2D, né? Então A1 menos A2D maiúsculo. Então peguei esse e peguei esse aqui, ó, tá? Que multiplica o xtil, né? Mais o A2 mais A2. Então peguei esse. Todos eles multiplicando o xtil. Então essa aqui, ó, passa a ser a minha matriz de sistema, tá? Ou a matriz dinâmica. Ela que vai ser o ar, né, da minha equação de estado, tá? E agora os termos relacionados à saída aí seria o vetor de acoplamento, tá? Então mais deixa eu ver aqui, dtil, né? A1 menos A2, A1 menos A2 e multiplica o x, o valor médio das variáveis de estado. Então peguei esse e peguei esse aqui, certo? Mais B1 menos B2 U, todo mundo multiplicando dtil. Então esse aqui, ó, todinho, tá resolvido, vai ser o meu vetor de acoplamento, acoplamento, tá feio, mas é isso aí mesmo, com a entrada, e aí nesse nosso caso a entrada passa a ser variações no ciclo ativo da minha chave lá, né, na largura do pulso da chave que é acionada no conversor DC-DC, tá? E não mais a fonte de entrada que eu considerei constante, tá? E aí vocês poderiam falar, mas esse x está aparecendo de cá, só que esse x é um valor médio das variáveis de estado, tá?
A variável de estado no conversor DC é a corrente no indutor e tensão no capacitor, tá? Esses valores médios, eles são fáceis de ser calculados, né? Se você seguir lá as considerações da aula passada do boost, tá? Então isso aqui vira número, tudo vira número, tá? Então isso aqui vira o vetor de acoplamento com a entrada, tá certo? Então essa aqui é a fórmula final, tá? Ah, tem mais coisa, a gente não chegou na função de transferência, vamos lá. Então, considerando a equação de saída, y é igual a cx, que a gente considerou realimentação não, sempre erro isso aqui. O vetor de ação adiante, o d igual a zero, né? Tá? Então, y é igual a cx, é a equação de saída. Então eu vou ter um yd, né, que seria o c1d do x, e um y 1 menos d, que seria c2 1 menos d do x, certo? Então, por superposição, o y seria o c1 d mais o c2 1 menos d, que multiplica o x, né? Lembrando que o x é igual a um x médio, o valor médio do vetor de estado, mais uma variação das variáveis de estado em torno de um ponto de operação, variação em torno de um ponto de operação. Só que a gente está lidando aqui com o sistema CISO, né? CISO quer dizer o que? Single input, né? Uma entrada, single output, uma saída, né? Então o C1 é igual ao C2, é a mesma saída, né? Uma saída só, ela vai ser a mesma, tá? Então o Y, se você observar aqui, ó, C1D mais C2 menos, né, por causa desse sinal aqui, ó, C2D. Então C1D com C2D eles vão cancelar, né? E aí eu vou ter que o Y é simplesmente C que multiplica X mais X tilde. Portanto, como eu estou considerando variações em torno de um ponto de operação, o Y é igual a simplesmente C vezes X tilde, né? Uma vez que isso aqui dá um valor constante, tá? E agora eu tenho que considerar aquela formuleta para conversão de espaço-estado em função de transferência, né? Então, se eu tenho x ponto é igual a x mais bu, tá? Para a função de transferência seria s x de s é igual a x de s, não parece um s não, S mais BU de S, né? S, X de S não tem X no ponto zero porque eu estou convertendo para função de transferência, e aí o conceito de função de transferência é condição inicial nula, né? Então não preciso considerar a condição inicial, tá? Então passar para cá fica X, colocar o X de S em evidência, X de S, SI, matriz de identidade, de
dimensão do vetor de sistema aqui, ó, da matriz de sistema, A, tá? Menos A é igual a BU de S, tá? Isso aqui controle 2, tá, pessoal? Não tem a ver, mas não está relacionado com o que a gente fez aqui não, tá? Assim, diretamente. Estou lembrando das aulas de controle lá. Então, se eu resolver para x de S, eu vou ter que passar para cá dividindo SI menos A menos 1 BU de S, né? E o Y de S é igual a C x de S. Aí é só substituir aqui, ó, tá? De modo que o Y de S vai ser o C SI menos A menos 1 BU de S. E aí é só passar o de S dividindo, eu tenho a função de transferência, qual seja a saída pela entrada, né? BU de S é igual a C SI menos A menos 1 vezes B. Ou seja, eu tenho que aplicar, eu tenho que chegar nessa fórmula aqui, ó, considerando as matrizes do meu sistema, chave aberta, chave fechada, né? O ponto de operação, e aí montar tudo isso aqui, certo? Depois montar a equação de saída, que é essa aqui, ó, tá? E aí aplicar essa fórmula aqui, ó. Opa, deixa eu fazer diferente. É B, né? Apaguei demais. Aplicar essa fórmula aqui, tá? E aí eu tenho a função de transferência, vai ser algo do tipo, se você estiver modelando para tensão de saída, vai ser um Vout de S, a perturbação de Vout pela perturbação do Duty Cycle é igual a seu G de S. Ok, pessoal? E aí, essa é a teoria. Então eu tenho que aplicar essa fórmula aqui, ó. Tá aqui em cima, tá? Tudo isso aqui. E mais essa de cá, para depois chegar com essa aqui, ó, e obter a minha função de transferência do meu conversor DC-DC. E aí, a próxima aula eu vou fazer isso tudo para o nosso conversor boost, tá? Depois a gente controlar ele. É isso, obrigado.